Boa tarde, boa noite, bom dia, meu irmão. Eu quero lhe dizer que Deus te ama, que você não se esqueça disso. Quem fala aqui é Valteir Moreira, porta-voz da verdade. E o que Deus colocou em meu coração de hoje está em 2 Reis 5, de 1 a 14, que fala assim: Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera a vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, as tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: Se o Senhor me procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de roupa. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Com esta carta estou enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder a vida ou a morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure dessa sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste as tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: Vá, lave-se 7 vezes no Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em meu pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Farfar e em Damasco melhores que todas essas águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta, foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais quando apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou como de uma criança. Meu irmão, minha irmã, Naamã, um forte guerreiro do exército de Arã, havia
feito, né, por escravo. Aqui fala, né, uma menina, né, que passou a servir a mulher de Naamã, e essa menina, como ela conhecia Deus, ela conhecia o Deus de Israel, falou com a sua senhora: não precisa ficar padecendo com esse mal, seu marido, porque lá em Israel tem um profeta de Deus que ele pode curar e livrar o seu marido desse mal. Ele invoca o Deus de Israel e ele ficará curado. E nesse contexto, Naamã, ele tenta dar uma carteirada, né? Uma carteirada, ele vai até o seu superior, que é o rei lá de Arã, e que envia uma carta para o rei de Israel lá, e o rei de Israel, ele fica invocado com aquela situação, porque ele entendeu que ele não era Deus para dar vida ou dar a morte, para conceder, e rasgou suas vestes. E Eliseu ficou sabendo disso tudo e mandou o seu mensageiro. Mandou um mensageiro para anunciar o que Naamã deveria fazer. Geazi era o seu mensageiro, mas não vamos entrar num contexto aqui hoje de Geazi. Vamos focar em Naamã. E Naamã ficou indignado com aquela postura ali do profeta. O profeta nem recebeu, mandou um mensageiro falando o que ele deveria fazer. Ele deveria só obedecer e mergulhar naquele rio. E aquele rio não era um dos mais limpos ali de onde ele vivia. E tinha muito tempo que ele padecia dessa enfermidade. E esse guerreiro não era diferente, né? Ele sofria de um mal, ele padecia de um mal. Havia lepra em sua pele, e esse soldado, muitas das vezes, ele deve que se sentir assim, deprimido, porque ser impotente, ser capaz de ganhar uma guerra contra muitos inimigos e não ganhar sua própria guerra, que era uma enfermidade. E quantos de nós estamos nessa situação? Muitos de nós estamos presos em alguma situação ou alguma enfermidade que está nos cercando, e muitas das vezes muitos pensam que é o fim, mas quem pode falar que é o fim é só o Senhor, é só o Deus forte, o Deus poderoso de Israel, que determina a vida e que determina a morte. Não é o médico, não é uma boca maldita que vai determinar quem vai estar vivo e quem vai estar morto. Tem muitos presos em situações como depressão, como doenças incuráveis, como ansiedade, medo, como está preso nas drogas, está preso na prostituição. Às vezes essa pessoa cometeu um erro e acha que não é passível de arrependimento. Mas se você se arrepender e voltar para os caminhos de Deus, caminhar com Deus, eu posso te garantir, meu irmão, que Deus vai atender às suas petições. Naamã, um homem, né, poderoso, a Bíblia nos relata que ele tinha muito ouro, muita prata, tinha roupas finas. E de que valeu isso a ele? Que valeu a sua posição, a sua riqueza? Do que se valeu aquela posição que ele ocupava na sociedade? Ele tentou impor com sua autoridade ali, né, para conseguir dar um jeitinho ali para conseguir que fosse atendido pelo profeta. Ele chegou na casa do profeta e o profeta mandou que ele mergulhasse 7 vezes num rio cujo as águas dele eram sujas. Eu imagino assim que seria, né,
um exemplo, o rio Tietê, o nosso rio aqui das Velhas, aqui, que corta Minas Gerais, a Pampulha. E ele ficou indignado, porque ele achou aquilo um absurdo. Um homem de Deus, Eliseu, mandou que ele mergulhasse naquela água para que ele ficasse curado. Mas aquele mal que lhe havia perdurado por anos em sua vida, e Naamã teve que deixar o seu orgulho, teve que deixar a sua posição e obedecer o profeta. E assim somos nós. Nós devemos obedecer a Deus, devemos obedecer às ordens dele. Quando Deus dá uma ordem ao nosso respeito, ela chega até nós e se transforma em milagres, se transforma em cura. Então, meu irmão, minha irmã, não se desanime. Abra os teus olhos. Naamã ficou indignado, porque a atitude do profeta não correspondeu às suas expectativas. Ele imaginou que Eliseu faria um ritual de cura pessoalmente e não mandaria mergulhar em um rio sujo. Até citou nomes dos rios na sua própria terra. Ele, embora bravo, mas com seus oficiais na mão, conversando com ele, o comandante mudou de ideia. Naamã aceitou a sugestão, né? E foi para Israel. Por meio do rei de Israel, ele conseguiu o contato com Eliseu e foi até a casa do profeta. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, vai depender da direção que você toma, do curso. Muitas das vezes você vai escutar dos outros que religião não salva ninguém. Realmente, religião não salva ninguém. Mas quem salva é Deus e é Jesus Cristo. E que você venha entender que essa história de Naamã aconteceu quase 3.000 anos atrás. Né? E uma menina hebreia, a Bíblia relata, uma escrava. Eu acredito que seria uma pessoa crente, fiel a Deus, uma evangélica fiel, e falou para sua senhora que aquela situação de Naamã não era o fim, aquela lepra, ela poderia ser curada, que havia homens de Deus sobre a terra, homens cujos têm os olhos elevados para o céu. Muitas das vezes a gente se esquece que existe homens e mulheres de Deus nessa terra. Então, Naamã, ele decidiu mergulhar ali no Rio Jordão. Ele mergulhou 7 vezes. E sua pele se tornou como de uma criança. Naamã ficou muito grato. Né? E naquele contexto ali, Deus agiu tremendamente. E que a gente não se esqueça que a gente precisa de Deus em nossas vidas. Essa é a minha mensagem. Nós precisamos de Deus. Por mais que seja uma situação contrária à nossa vontade, é melhor obedecer à vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E que nenhuma fonte de riqueza, nenhuma posição, nenhum status vai nos levar a receber uma cura, a não ser que a gente venha obedecer aquilo que Deus nos manda. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar com fé? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Pai, que a gente venha ter, Pai, um coração obediente ao Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar sabedoria do alto Espírito Santo. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor perdoe as nossas faltas, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, Pai, se tiver alguém, Pai, com alguma enfermidade sobre o teu corpo, Pai. Assim como Naamã, Pai,
Ele obedeceu ali o profeta Eliseu e mergulhou 7 vezes naquelas águas, Pai. Que essas pessoas, Pai, que nos escuta agora, Espírito Santo, elas sejam visitadas pela Tua presença, Pai. Se essas pessoas tiverem, Pai, problema de ansiedade, de medo, de depressão, se tiver doenças nos pulmões, se tiver enxaqueca, se tiver dores nos ossos, nas juntas, nos pés, Pai, se tiver alguma enfermidade no sangue, se tiver com câncer, se tiver com AIDS, Pai, se tiver com lepra, se tiver, Pai, com prisões sobre ela, que todo peso espiritual venha cair por terra, todo peso sobre os ombros, Pai. Eu peço ao Senhor que visite aqueles que têm dor de estômago, aqueles que têm problema, Pai, de asma, de sinusite, de renite, aqueles que estão sofrendo com alguma gripe, com alguma enfermidade, que o Senhor venha visitar eles em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha derramar do Teu Espírito, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas sejam visitadas, Pai, que sejam curadas, que sejam libertas, Pai, de todo mal. Eu peço ao Senhor que visite, Pai, cada familiar, que visite, Pai, cada casal, cada filho. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor liberte, Pai, de todo mal, de toda enfermidade. Eu peço ao Senhor que venha restaurando, que venha trazendo a cura sobre as famílias. Livra, Pai, dos vícios. Livra, Pai, dos vícios das drogas. Livra, Espírito Santo, do vício do jogo. Livra, Espírito Santo, daquilo que entristece o teu coração, ó Deus. Tira, Pai, da prostituição. Tira, Pai, da idolatria, tira da feitiçaria, Pai. Tira daquilo que desagrada o teu coração, ó Deus. Visita, Pai, as pessoas que necessitam, Pai, de um milagre nessa hora. Pai, pessoas que estão nos leitos de CTI, que estão nos hospitais, que estão sofrendo, Pai. Pai, se tiver, Pai, alguma jovem, Pai, dando trabalho para os seus pais, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha transformar pelo nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor passa sobre o sangue, Pai, dessa pessoa que passa com teu sangue sobre o sangue dessa pessoa que está enferma. Passa, Pai, com teu sangue, Pai, sobre os umbrais, sobre as portas, sobre a janela, que essas vidas venham ser curadas, que elas venham ser restauradas, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim como Naamã, Pai, foi curado de uma doença, Pai, que na época, Pai, há 3.000 anos atrás não teria cura, mas, Pai, através, Pai, do profeta Eliseu ali, Pai, através do sangue de Jesus, Pai, ele foi curado. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, visita, Pai, essas pessoas, cura, Pai, dessas enfermidades, cura, Pai, do câncer, cura da AIDS, cura, Pai, de todo medo, de toda depressão, de toda ansiedade. Toca, Pai, sobre as dores nos ossos, na junta, Pai. Que essas pessoas sejam visitadas nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, espero que Deus tenha falado em teu coração. E não te esqueça que Deus te ama. Aqui quem fala é Valteir Moreira, porta-voz da verdade. E não esqueça de compartilhar essa oração com alguém que você sabe que precisa. Quando você abençoa alguém com a oração, você também é abençoado. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.